Olá pessoal, obrigada por ter clicado nesse vídeo, sejam bem-vindos ao canal Partiu States. Eu me chamo Gleice, eu sou ex-au pair, eu morei nos Estados Unidos durante 1 ano e meio, em Nova York especificamente. Atualmente eu tô aqui no Brasil e eu dou aula de inglês particular. Agora eu vou te contar um pouquinho de como eu fui parar lá. Como a maioria de vocês, eu imagino, eu venho de escola pública, então eu não tenho nem a base do inglês. Eu sabia algumas palavras aleatórias e era isso. Quando eu tinha uns 14 anos, eu assisti um filme que se chama O Escorpião Rei, protagonizado pelo ator The Rock, aquele deus, aquela coisa, o The Rock. Eu fiquei apaixonada e aí no dia seguinte eu fui pesquisar coisas sobre ele, eu queria saber quem era, porque eu não conhecia ainda. Mas como ele é norte-americano, as únicas informações que eu encontrava eram em inglês. E eu não tinha nenhum inglês na época. Mas eu gostava tanto dele que eu pesquisava muita coisa todos os dias. No Wikipedia... Não, no Wikipedia... Tá. Mas eu gostava tanto dele que eu pesquisava muita coisa. No Wikipedia, no YouTube e tudo mais. Nessa época que eu conheci o The Rock, o inglês online, essa democratização do ensino do inglês, de graça, no YouTube, em qualquer lugar, ela não era tão comum assim. Então era eu e o Google Tradutor tentando se entender qualquer coisa para poder entender o The Rock. E também nessa época meus pais não tinham a condição de pagar a fortuna que é a escola de inglês, uma escola de inglês comum aqui na minha cidade. Então esse foi o meu primeiro contato com o inglês, para poder entender o The Rock. A segunda fase muito importante foi quando começou a nascer dentro de mim uma vontade absurda de viajar o mundo. Porém, na realidade que eu vivia, naquele mundinho, assim, de periferia, e nem eu nem meus pais conheciam ninguém que tinha ido para fora do Brasil ainda, eu não estava entendendo muito bem na minha cabeça. E adolescente é aquela coisa, né? Muita coisa acontece, mas a gente não consegue colocar em nichos exatamente. E eu pesquisando coisas sobre viagens no Google, no YouTube, eu encontrei um canal, uma pessoa que foi assim, o divisor de águas na minha vida, que é o Carlos Cassaú, do canal Se Joga Cara. Quando eu comecei a ver os títulos dos vídeos dele, de como viajar de graça, como fazer voluntariado na Índia e... enfim, todos aqueles destinos paradisíacos, meus olhos brilharam. E aí foi o que mudou completamente. Então, como eu tinha encontrado o Carlos Cassaú, eu comecei a me sentir mais em casa. E finalmente eu tinha encontrado minha turma, alguém que me entendia. Que eu queria muito viajar ao mundo, mas eu não tinha, assim, nenhum recurso possível. Porém, eu só tinha 14 anos nessa época, eu só podia fazer qualquer coisa depois dos 18. Tudo bem. Aos 16 eu consegui um emprego de jovem aprendiz numa empresa muito legal aqui de São Paulo. E eu ganhava R$600 por mês, mas eu me sentia muito orgulhosa, foi muito legal, essa época eu aprendi muito. Quando acabou meu contrato, eu tentei encontrar algum outro emprego aqui em São Paulo para começar meus planos, né, de desbravar o mundo. Porém, tentativa sem sucesso. Nessa época o Brasil estava passando por uma crise de desemprego muito grande. E eu fiquei meio que sem rumo, sem saber o que fazer. Num dia, assim, numa quarta-feira de manhã, Tá saindo cachorro? Então, num dia, assim, no meio da semana, eu juntei minhas coisas e um dinheirinho que eu tinha guardado, que eu vendia perfume para uma empresa que era bem famosa na época. E falei pra minha mãe que eu tava indo pra Minas Gerais tentar um emprego. E que se eu não conseguisse esse emprego em uma semana, eu voltava. E aí fui eu com as minhas coisas e uma câmera da Nikon muito baratinha na época, mas eu levei pra poder vender eventualmente. Aí eu fui e depois de muitos perrengues eu consegui um emprego num hotel e o meu trabalho era cuidar de crianças. É aí que vem o pulo do gato. Eu não sei se foi ironia do destino ou coisa que já estava reservada pra mim. Eu encontrei esse lugar onde tinha casa e emprego e amigos muito maravilhosos. O que era para eu ter ficado um tempinho, eu fiquei 2 anos trabalhando com crianças e tudo mais, morando nesse lugar. Isso me rendeu mais de 10 mil horas, muito mais de 10 mil horas trabalhadas. E lá na época do Cadu, lembra do Cadu Cassaú? Eu tinha descoberto o programa de intercâmbio que se chama Au Pair. E um dos pré-requisitos era ter no mínimo 300 horas trabalhadas com crianças. E eu já tinha muito mais do que isso. Chegou uma hora que eu falei,
meu, esse é agora, esse é meu momento. Então eu consegui tirar meu passaporte e minha habilitação. Também eram 2 pré-requisitos desse programa de au pair. Eu voltei para São Paulo e era para eu ter começado todo esse processo, porém nunca é uma linha reta, né, normal. Aconteceram muitas coisas e depois de um ano, finalmente, eu consegui embarcar. Porém, nesse tempo todo, eu só esqueci de uma coisa, do mais importante, que era estudar inglês. Então eu cheguei lá com o meu inglês de informações do The Rock e algumas músicas aleatórias. Beleza, eu cheguei lá e o primeiro choque cultural foi que na escola de treinamento que nós fizemos uma semana, tinha garotas de qualquer lugar do mundo. Tinha muitas meninas europeias. E essas meninas europeias já sabiam falar inglês muito bem, muito natural. Era muito natural para elas. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu só quero voltar a estudar inglês tudo de novo e voltar com inglês igual dessas meninas. Mas aí tudo bem, esse tempo passou e eu comecei a trabalhar, encontrei minha host family, foi tudo muito legal. Porém, eu não conseguia me comunicar com as pessoas e isso, não poder se comunicar é muito frustrante, porque se você não consegue se expressar, falar o que você está pensando, não tem como, sabe? Não tem como ninguém sobreviver desse jeito. Então eu comecei a aprender o inglês assim na marra, eu estudava todos os dias e com professores diferentes. E finalmente, depois de 8 meses morando em Nova York, eu já conseguia falar sem erros e escrever e tudo mais. E eu peguei tanto gosto pela língua, pelo idioma e por aprender, que eu comecei a ensinar, que é onde eu tô hoje. Eu tô ensinando pessoas a falar inglês também, a conseguir a conquistar esses sonhos. E o que eu tiro dessa história, curta ou longa, eu não sei, é que por mais que o lugar que você venha não te favoreça muito, se você tem a vontade, é o que basta, sabe? Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito acesso à informação, a gente tem inglês de graça na internet praticamente. E hoje eu dou muito valor a isso. E é por isso que eu criei esse canal, que é para poder ajudar pessoas assim como eu, que não tinha chance nenhuma, que vivia numa realidade totalmente diferente do que eu sonhava. E eu posso falar com certeza que inglês, ele muda a vida de pessoas e é isso que eu quero passar pra vocês. Então é isso, galera, essa é a minha história. Hoje eu tenho 23 anos e sou professora particular de inglês aqui no Brasil, de tanto gosto que eu peguei pela língua e por ensinar. Eu tô aqui pra ajudar no que vocês precisarem, tá bom? Então se inscreve no canal, segue lá no Instagram, pode falar comigo por direct ou mandar e-mail. Os links das redes sociais vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Pode comentar se vocês gostaram, se vocês não gostaram, pode dar sugestões do que vocês querem ver. E é isso aí, eu espero que tudo dê certo e a gente se vê pelo mundo aí.